agradar em todos os momentos das nossas vidas, Senhor. Te bendizer, dizer o quanto o Senhor é importante para nós. O quanto, Pai, nós fazemos necessário de Ti. O quanto nós precisamos do Seu mover, do Seu toque. Faz estremecer, Jesus, tudo em nossas vidas. Que nós queremos Te louvar, Te exaltar, Jesus. Santo Jesus. Adore ao Senhor onde você está nesse momento. Exalte Ele. Diga ao Senhor que estremeça seu ser nesse momento. Fazia estremecer com que eu vou
peço que o nosso doce Espírito Santo esteja conosco nesse dia, nesses momentos, que Ele possa estar cada dia mais nos ensinando, nos movendo, que Ele possa estar movendo a sua casa, que Ele possa estar movendo o seu lar, que Ele possa invadir o seu lar. Que nesse momento que nós não estamos indo na igreja, que a gente possa ter encontros com o Senhor onde nós estamos. Que você possa ter encontros com o Senhor onde você está. Que no meio dessa loucura toda, desse inesperado todo, nós possamos ter fé, nós possamos nos agarrar nas promessas do Senhor. Onde muitas vezes o desespero pode tomar conta, onde não deveria, porque temos promessas do Senhor que diz que nenhum justo mendigaria o pão. Então nós temos que tomar as promessas do Senhor na nossa vida e dizer, o Senhor diz que nenhum justo mendigaria o pão, então nós não vamos mendigar o nosso pão. O Senhor vai estar conosco. O Senhor tem promessas, nós temos que agarrar as promessas que o Senhor tem para nós. Nós não podemos entrar e nos nivelar com os ímpios, nós não podemos entrar e colocar nivelamento nós os ímpios, porque nós não somos iguais. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós temos nosso Pai que nós falamos, nós temos o Espírito Santo junto conosco. E nós temos as promessas do Senhor que está na palavra dele, e que ela não volta vazia, ela não é morta, ela não é antiga, ela é para os dias de hoje, ela é para os dias de amanhã, no qual o Senhor disse que Ele estaria conosco. Então nós temos promessas do Senhor, nós não temos que entrar nesses grupos de desesperados, mas nós temos que entrar no grupo de que nós temos o Senhor, e que Ele não vai deixar nós mendigarmos o pão, amém? Que você possa colocar isso no seu coração, e que essa semana possa ser uma semana diferente, amém? Senhor eterno, amado, querido, grande, poderoso, suficientemente nas nossas vidas, Pai. Nós o amamos, nós precisamos do Senhor. Nós acreditamos nas suas promessas, nós acreditamos, nós chamamos as suas promessas para a nossa vida e para o nosso lar. Nós chamamos a sua promessa, Pai, sobre a nossa vida e nós acreditamos num Deus fiel e justo. Nós acreditamos no Deus de promessa. Nós acreditamos num Deus que nos ensina. Nós acreditamos num Deus que nos protege. Pai, nós pedimos que o Senhor abra a nossa mente, porque nós queremos aprender muito mais do Senhor. Nós queremos entender muito mais de Ti. Peço que o Senhor venha. Que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha em cima de cada um. Que o Senhor venha no lar de cada um. Que o Senhor tome conta de todas as vidas, Pai. Que o Senhor derrama a sua Shekinah. Que o Senhor venha com a sua presença maravilhosa, que a sua presença, Pai, que ela é totalmente notável, porque é um ar diferente, é um ar de proteção, é um ar de amor. Eu peço que a sua Shekinah seja derramada, Pai. Nós amamos o Senhor. Venha nessa noite, Pai. Amém? Hoje nosso texto de partida aqui vai ser o livro de João. Peço que vocês abram, é muito importante abrir a Bíblia. É muito importante folhearmos a palavra de Deus. Eu sou bem a favor de ter a Bíblia. Então, peço que você abra lá no livro de João, capítulo 20. Nós vamos ler do 11 ao 18. João 20, 11 ao 18. Eu vou ler. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Disso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então voltou-se para ele e Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-los: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Aqui é bem interessante porque a gente percebe que
Maria, ela é questionada 2 vezes, por que você está chorando? Primeiro, ela é questionada pelos anjos, quando ela vai procurar Jesus. Aqui, esse texto, ele fala sobre a ressurreição de Cristo, né, quando Maria vai lá ao sepulcro. E é interessante, porque o anjo pergunta para ela, por que você está chorando? E ela continuou chorando. Qual que é o propósito do teu choro, na realidade, né? Qual que é o propósito? O que está acontecendo? Por que você está chorando? E a gente sabe que ela estava chorando porque Jesus tinha morrido, né? Um dos princípios é porque Jesus tinha morrido e porque depois o corpo de Jesus tinha sumido. Então era por isso que Maria Madalena estava chorando. E daí Jesus pergunta para ela, por que chora? Aqui Jesus estava tentando conduzir ela a uma análise. Por que você está chorando? Eu não ensinei que eu ia ressuscitar? Ela, naquele momento, ela não conseguia processar o que Jesus já tinha falado, que Jesus tinha dito que ele morreria, mas ele ressuscitaria. Então, ela não, naquele momento que ela correu lá e ela não achou o corpo de Cristo, ela estava tentando, e ela não conseguiu parar, e ela não conseguiu processar a informação, ela não conseguiu analisar a informação de que Jesus disse que ele iria ressuscitar. Então Jesus indaga ela e pergunta para ela por que chora, e estava tentando conduzir ela a uma análise, dizendo, chega de choro, não é mais motivo de choro, acabou aqui, não precisa mais chorar. Então aqui o choro dela não tinha mais motivo, não precisava ter motivo para acontecer aquele choro, é por Jesus, por isso que eles perguntam, indagam ela 2 vezes, por que você está chorando? Não há mais motivo de choro, Jesus ressuscitou. Então a gente precisa analisar aqui a ação e a motivação do choro. A ação e a motivação do choro dela. E aqui a gente percebe que o choro dela era um choro sem motivo, porque Jesus já tinha ressuscitado. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre alguns pontos sobre o choro. A gente vai falar do choro sem motivo, o choro com a motivação certa e o choro com a motivação errada. Nós vamos trabalhar esses 3 tópicos aqui e nós damos partida aqui com Maria, a qual ela estava chorando, mas o choro dela não havia mais motivo. Agora a gente vai ver, nós vamos passar aqui para o choro, vamos ver mais um item aqui de um choro sem motivo. Você vai abrir sua Bíblia lá em Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 5, dos versículos 1 ao 6, eu vou ler. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi o cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aqui está falando sobre selos, sobre o livro, e João, quando ele teve essa visão, ele chorou. E por que ele chorou? Porque aqui, quando fala dos anciões, está se referindo aos 24 anciões. E o ancião disse que não teria nenhuma pessoa digna nem de ver o livro, quanto dera abrir o livro. E João, ele entrou em desespero, ele começou a chorar porque não tinha ninguém que seria capaz de abrir o livro. Ninguém seria capaz de resolver as coisas. E o ancião falou para ele, calma, não chore. Não chore porque o leão da tribo de Judá, ele vai vencer, ele veio. E depois que o ancião falou para ele, não chore, o leão da tribo de Judá vai vir. Depois disso, ele viu. Então, primeiro João, ele chorou. E depois ele viu. Ele viu o Cordeiro de Deus. Ele viu Jesus. Então, quer dizer que o quê? Ele não precisava mais chorar. Por que ele não precisava mais chorar? Porque o Cordeiro, ele viu o Cordeiro. Ele viu Jesus. Ele sabia que Jesus ia vir. E ele sabia que o livro seria aberto. Então, ele não precisava mais chorar.
O ancião levou ele a uma análise também, a qual ele não precisava mais chorar. Tipo, não chore mais, por quê? Porque o cordeiro vem, o cordeiro vai abrir o livro. Ele é capaz de abrir o livro. A sua motivação que ele teve lá é que temos o cordeiro, Jesus. Não precisa mais chorar. Nós precisamos entender quando nós téssemos levado a uma análise de por que você está chorando? Você precisava chorar, Maria? Jesus ressuscitou. João, por que você está chorando? Você precisa chorar? O Cordeiro de Deus vai vir. E ele viu o Cordeiro que parecia estava morto no centro do túmulo, mas ele vive. Então você não precisa mais chorar, João. Então esses choros são sem motivos, porque não precisa mais, porque Jesus ressuscitou e Jesus vai vir. Então qual que é o choro que você está tendo? O choro que você está fazendo tem motivo? Muitas vezes esse desespero que você entra, ele há motivo? Existe um motivo para esse choro? Nós precisamos entender, nós precisamos saber, nós precisamos interpretar quando é um choro sem motivo ou quando é um choro com motivo. Agora nós vamos para a segunda parte do estudo de hoje, que nós vamos ver quais são os choros com a motivação correta, com a motivação certa. A gente viu primeiro o choro sem motivação, agora no segundo passo nós vamos ver o choro com a motivação certa. Eu peço que você abra em Tiago 4. Tiago 4. Eu vou ler aqui. Tiago 4, do 8 ao 10. Aproximou-se Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpe as mãos e vocês que têm a mente dividida. Purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentam-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhai-se diante do Senhor e ele os exaltará. Eu vou ler de novo. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpe-se as mãos e vocês que têm a mente dividida. Purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentam-se, chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele o exaltará. Aqui está dizendo do pecado. Vocês pecadores, vocês que se pecaram, vocês realmente precisam chorar. E aqui está dizendo que há aqui tá falando, você vai chorar. Tá dizendo chorai, não tá dizendo você pode chorar se quiser chorar, se vai chorar, não. Chorai. É uma ordenança. Chorai, porque vocês são pecadores. Aqui tá dizendo que é uma ordenança que tinha que chorar, porque aqui tá contando sobre o pecado. Lá em cima, se for ver, tá falando sobre adultério, sobre pecado. E aqui até mesmo Deus diz no começo aqui, aproxime-se de Deus, vocês pecadores, limpem as mãos, purifiquem o coração. Então Deus está falando aqui do pecado. E aqui tá levando o quê? O choro quer dizer a simbologia do arrependimento. Porque se você tá chorando, você tá indo aos pés de Jesus, você vai se lançar aos pés de Jesus, você vai estar se arrependimento, arrependimento está vindo sobre você. Aqui tá dizendo que aqui a motivação, o motivo é você precisa chorar, porque você precisa se arrepender, você precisa se arrepender desse pecado, você precisa se arrepender das coisas erradas que você tá fazendo, você precisa se humilhar diante de Deus. Aqui o choro tá com a motivação certa, porque é o choro de qual? De arrependimento. É um choro que vai ter arrependimento, são lágrimas de arrependimento, são lágrimas que vão levar você até próximo de Deus. O segundo exemplo que nós vamos ver lá está em 2 Reis. Hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia para a gente achar. A gente vai abrir bastante a Bíblia hoje. Estamos abrindo já para a gente andar aqui, para a gente entender. 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Volte e diga a Ezequias. No versículo de cima está falando que Isaías, eu vou ler o versículo de cima para ser entendido. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, tá? Então Isaías recebeu a palavra do Senhor. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor. Voltai e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor.
ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Então aqui Deus está vendo Ezequias e ele diz, eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. Então aqui Deus ainda ele não só ouviu, como ele viu as lágrimas de Ezequias. Ezequias ele tinha um decreto de morte, né? Ele ia morrer, ele estava enfermo. Só que ele não aceitava morrer porque ele achava que ele tinha que fazer muitas coisas ainda. E ele entrou em lágrimas e súplicas diante de Deus porque ele queria viver mais. E aqui Deus ouviu as lágrimas dele. Ouviu a oração dele e viu as lágrimas dele. E aqui houve um momento de mudança. As lágrimas de Ezequias mudou a situação dele. Então, o clamor dele, as lágrimas dele fez que houvesse mudança na vida dele. Que as circunstâncias fossem mudadas. As lágrimas de Ezequias. Daí você vai me perguntar, pastor, então todas as vezes que eu chegar diante de Deus, eu chorar, as circunstâncias vão ser mudadas? E a resposta que eu tenho para você é não. Não é todas as vezes que você chegar diante de Deus com as suas lágrimas que as circunstâncias vão ser mudadas. A gente vai ver agora um exemplo de qual não são mudadas, que está em Hebreus 5, que as circunstâncias não são mudadas todas as vezes que você chora. Em Hebreus 5, 7 e 9. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu oração e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se forte, fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É um exemplo bem forte, né? Aqui em Hebreus 7:9 está citando a parte de Getsemane, quando Jesus ele foi no Getsemane e ele chorou. E você já imaginou o sofrimento de Jesus no Getsemane? Porque ele suava, o suor dele era suor de sangue. E todas as vezes que a gente toca nesse assunto é muito profundo, porque a gente vê o ponto que Jesus chegou, o sofrimento dele por mim e por você, porque é só sangue. Jesus devia estar extremamente desesperado, ele deveria estar extremamente agoniado, porque ele sabia o que ia vir. E aqui em Hebreus está falando sobre o Getsemane, quando Jesus realmente está lá. E qual que foi a oração de Getsemane? Ele fala, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. E aqui está dizendo que a oração de Jesus foi ouvida e as lágrimas de Jesus foi vista, mas ele não foi atendido. Porque o propósito de Deus ali na terra é que ele teria que passar por tudo isso. E por que Jesus estava agonizando? Ele era Jesus, mas você não pode ver Jesus como Jesus. Jesus aqui, ele era um ser humano. E você já pensou, Jesus está carregando todos os pecados da humanidade sobre ele? Porque se Jesus estivesse carregando só o meu pecado, o seu pecado, o pecado das pessoas que são da nossa igreja, já seria muito fardo, muito pesado. Você já pensou, ele está carregando o pecado de todas as pessoas daquela época, o pecado de todas as pessoas dessa época, o pecado das pessoas que vão vir? Era muito sofrimento. Só que aqui diz que Jesus ele foi aperfeiçoado, ele aprendeu. Então as lágrimas de Jesus aqui foi lágrimas de mudança. Ou Deus muda as circunstâncias através do seu clamor, das suas lágrimas, ou Deus vai mudar você de alguma forma. Em Ezequias, Deus mudou as circunstâncias de Ezequias. Ele viveu. E Jesus, ele mudou. Jesus, porque ele foi aperfeiçoado. Aqui está dizendo que ele foi aperfeiçoado, ele aprendeu e ele era submisso. Ele foi ouvido, mas ele não foi atendido. Mas ele foi mudado, porque ele foi aperfeiçoado. Então pode ser que você, as suas lágrimas não... Deus ouça a sua oração. Ele veja as suas lágrimas, mas ele não atenda, porque você precisa mudar de alguma forma. Eu preciso mudar de alguma forma. Agora nós vamos para o terceiro ponto, o choro com motivação errada, tá? Nós já passamos pelo choro sem motivação, nós passamos pelo choro com motivação certa, agora nós vamos para o choro com a motivação errada. Porque tem momentos que Deus precisa ignorar o seu choro, ignorar o meu choro. Tem momentos que nós choramos que Deus olha e fala, não tô nem aí pra isso. Isso tá com a motivação totalmente errada. Vamos abrir Malaquias 2:13. Malaquias 2:13.
A outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, então chora no altar do Senhor. Choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. Então aqui está chorando e Jesus não está aceitando e ele não está nem aí para o seu choro. Que quando a gente vê quando tem choro assim, que quando Deus não aceita, que é com motivação errada, a gente vê que são dois pontos. É um choro com remorso e um choro de arrependimento. Existem dois tipos de choro que são totalmente diferentes. O choro de remorso e o choro de arrependimento. Porque normalmente quando você chora de remorso é quando você chora pela consequência do que você fez. Porque você começa a perder coisas. Dá um exemplo de choro de remorso. Quando tem uma família, o homem comete adultério e a mulher descobre, os filhos descobrem, a sociedade descobre, e ele acaba perdendo a mulher, acaba perdendo os filhos, a sociedade, e ele acaba tendo um choro, ele acaba tendo aquela angústia, mas não é de arrependimento pelo que ele fez, não é de arrependimento de quebrar a aliança, não é arrependimento pelo que ele fez com a mulher. É um remorso da consequência que ele está colhendo, a consequência dos filhos dele virar para ele, a consequência dele perder a mulher dele, a consequência da sociedade olhar para ele de uma forma diferente. Aí existe um remorso do que ele fez. Por quê? Por causa da consequência do pecado dele. Não porque ele tem remorso do que ele fez. E isso acontece muito. Muito. Então a gente tem que ver qual que é o choro de remorso e o choro de arrependimento. A gente vai ver lá em Gênesis 27, 28, um choro. E vocês vão ver qual é esse choro. Se é um choro de remorso, se é um choro de arrependimento. Em Gênesis 27, 38. Vamos analisar que choro que é esse. Gênesis 27, 38. Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Aqui é quando ele perdeu a bênção, que o pai dele abençoou o irmão dele mais novo e ele perdeu a bênção. Agora vamos ver lá em Hebreus 12, 17. Vocês vão ver que tem no Velho Testamento e no Novo Testamento, né? Hebreus 12, 17. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então tá dizendo que ele foi rejeitado. Por que foi rejeitado? Porque ele chorou por remorso, por causa da consequência que ele estava colhendo. Ele vendeu a bênção para o irmão dele. E tá dizendo aqui que ele buscou com lágrimas, mesmo assim ele foi rejeitado. Por quê? Porque as lágrimas dele eram lágrimas de remorso pela consequência do que ele tinha feito. Porque ele não recebeu bênção nenhuma. Não sobrou nenhuma quineirinha de bênção para ele, porque o pai dele abençoou o irmão dele. Então, as lágrimas dele eram de remorso pelo que tinha acontecido, não pelo que ele tinha feito. Ele não estava arrependido. Na realidade, é que ele não estava arrependido. Ele estava com remorso da consequência que ele tinha feito. Então, as lágrimas dele foi rejeitado. Embora buscasse a bênção com lágrimas, ele foi rejeitado. Não adianta nós acharmos que nós vamos chegar perante Deus com essa carinha nossa de santinhos e mostrar só remorso e achar que Deus vai nos perdoar sem nós termos um arrependimento. Nós temos que ter arrependimento. O exemplo, Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes e ele se arrependeu. E daí Pedro negou Jesus 3 vezes e ele chorou. Ele chorou porque ele se arrependeu. Então ele foi perdoado. Porque ele realmente teve um arrependimento. Ele não foi um remorso, ele teve um arrependimento perante Jesus. E Judas? Judas chorou, mas ele chorou de remorso. Ele não chorou porque que ele tinha entregue Jesus. Ele não chorou porque ele tinha arrependimento do que ele fez com o mestre. Ele chorou porque ele teve remorso, porque ele sabia que a consequência viria. Então, a gente tem que separar muito bem consequência da essência. A gente precisa separar o nosso choro, as nossas lágrimas. Porque o que quebranta o coração de Deus não é a lágrima aqui, o líquido que está rolando nos teus olhos. O que quebranta o coração de Deus é o seu coração quebrantado. É o seu arrependimento. É a sua mudança. É a motivação certa das suas lágrimas. Você precisa entender e eu preciso entender qual que é a motivação certa
das nossas lágrimas? Qual que é a tua motivação e qual que é a minha motivação, certo? A gente tem claro Saul, quando Deus disse que Deus não queria mais ele, Deus não tinha mais acordo com Saul. Ele era rei. E o profeta falou, Deus não tem mais acordo com você, Saul. E o que ele fez? Ele agarrou o profeta e falou, você vai, mesmo que Deus não tenha acordo comigo, você vai ficar aqui do meu lado, porque o povo precisa ver que você está aqui do meu lado. Mesmo que Deus não esteja. Ele queria o quê? Mostrar pro povo que o profeta estava ali, porque daí o povo iria entender que Deus estava, mas Deus não estava. Sabe por quê? Porque ele não tinha se arrependido. Ele só queria o status das pessoas, que a consequência, ele não tá nem aí pra consequência também. O que importava naquele momento é que o profeta ficasse do lado dele, para que as pessoas vissem que Deus estava com ele, mas Deus não estava com ele. E daí, por outro lado, a gente vê Davi, que Deus trocou também um pecador por outro pecador, porque Davi também pecou. Só que a diferença de Davi, quando ele pecou, ele se dobrou e falou, só não tire de mim o teu espírito, só não me tire de mim o Senhor, porque eu pequei. Mas não tire de mim o Senhor, não tire de mim o teu espírito, não tire de mim o que eu tenho com o Senhor. A gente não vê Davi chorando, não tire de mim o teu reino, não tire de mim porque eu sou rei, não tire de mim o glamour, não tire de mim essa autoridade que eu tenho, não. Quando Davi chegou até diante de Deus com arrependimento do que ele tinha feito, o que ele falou foi, não tire de mim o teu espírito. Essa é a diferença entre o remorso, o status de Saul e o arrependimento, Davi. Então eu peço que você analise profundamente nessa noite esses 3 pontos, que é o choro sem motivação, o choro com a motivação certa e o choro com a motivação errada. E perceba que Deus pode ouvir e ver as suas lágrimas e pode haver uma mudança dentro de você. Deus pode ouvir e ver as suas lágrimas e pode haver uma mudança na circunstância. Nem sempre a mudança vai ser na circunstância, a mudança vai ser dentro de mim e dentro de você. Pai, nós precisamos ser guiados pelo Senhor, nós precisamos ter o seu discernimento. Nós precisamos discernir, Pai, quando até a mudança tem que ser em nós. Nós precisamos, Pai, discernir o que é arrependimento. Nós precisamos discernir, Pai, o que é arrependimento e o que é remorso. Nós não precisamos só ter remorso porque as circunstâncias vão vir, a consequência vai vir. Nós precisamos nos arrepender, porque nós precisamos ter a sua essência. Nós precisamos entender, Pai, o que é consequência, o que é essência. Nós precisamos entender o que é remorso, o que é arrependimento, que nós possamos estar com real arrependimento diante do seu trono. Que nós possamos estar com o nosso coração contrito, com o nosso coração quebrantado diante de Ti. Para que o Senhor possa ouvir a nossa oração e o Senhor possa ver as nossas lágrimas. Nós te amamos, Jesus. Peço que o Senhor abençoe Teu povo, que tenha uma semana cheia da Tua graça. Peço que o Senhor nos livre de toda enfermidade, de toda peste, de todo mal deste mundo. Que o Senhor, Pai, nos coloque e nos proteja, que nós temos a consciência, Pai, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos seguindo as orientações que nós precisamos seguir. Então, Pai, dessa forma eu peço que o Senhor esteja nos blindando, que o Senhor esteja nos protegendo, que o Senhor esteja dentro do nosso corpo, como, Pai, um escudo nos protegendo e nos guiando neste mundo, nesses momentos, Pai, de tensão, nesses momentos de incerteza. E que a certeza que nós possamos ter é que o Senhor está conosco e nós temos promessas. Peço que o Senhor cubra seu povo com o teu óleo, com o teu poder. Nós te amamos, Pai. Amém? Tenha uma ótima semana, igreja. Benditas são as lágrimas que lavam as janelas da tua alma e coração, trazendo paz celestial. Benditas são as lágrimas que lavam as manchas de tua dor. Por Deus já foram vistas